Me chamo Márcia Cristina Wendland Reis, tenho 48 anos, sou casada há 31 anos com o Ingo Inácio Reis e temos 2 filhos, Bianca e Júlio. Bem, a minha história de vida ela é um pouco diferente das demais. Claro que nenhuma história é igual à outra, mas quando a gente vai fazer uma retrospectiva da vida, a gente vê o quanto a gente é importante em vários momentos, em várias situações. Eu sempre tive um espírito esportista. Desde a minha adolescência, tive muita vontade sempre de um esporte, em específico o vôlei. Tive a oportunidade de treinar na Sociedade Ginástica em Santa Cruz quando era adolescente. Fui chamada para fazer um teste em Porto Alegre, mas na época a situação não me permitiu. Fiquei um pouco chateada, mas depois eu analisei que na vida já está tudo escrito. A nossa vida já está toda detalhada. Então não era este momento para mim. Então continuei a minha vida, que a gente está apenas começando, né, lá com 15, 16 anos. Já tive a oportunidade de poder ter um trabalho legal e conhecer o meu esposo, Ingo Inácio Reis, que foi a maior importância na minha vida. Aconteceu que a gente casou, a gente teve filhos, né, e a vida foi rolando. Como aquilo estava dentro de mim, do esporte, do vôlei, eu pensei, nossa, eu tenho que procurar alguma coisa para realizar esse sonho, mesmo que não seja profissionalmente. Foi então que fui convidada para participar do Blue Time, que é onde eu fiz inúmeras amizades e joguei durante 8 anos, podendo ser vitoriosa em todos os segmentos no vôlei amador. Aonde que tinha um jogo, nós íamos com o Blue Time e sempre trazíamos uma medalha. Isso resultou em 50 medalhas em 8 anos. Passando essa parte do vôlei, eu achei que eu deveria ir para uma outra etapa da vida, que foi a parte dos concursos. A parte dos concursos dos Miss foi muito engraçado, porque foi através da minha filha Bianca que ela queria muito participar e eu queria também acompanhar ela e gostava desse ambiente, apesar de nunca ter participado, mas gostava. Passando-se um tempo, eu peguei e disse para as coordenadoras, os coordenadores, eu disse, olha, por que não criar uma categoria sênior? Porque eu acho que é muito legal, não é a beleza, eu acho que assim, o que acontece das pessoas, as pessoas são muito de visualizar, elas não são de falar, de comentar, mas sim, elas olham e já te dão o teu raio-x. Não é bem assim. Esses concursos também são amadores, mas nem por isso tem menos importância. Aconteceu que podemos analisar essa situação e realmente aconteceu. Eu fui participar de vários concursos, vocês podem ver na filmagem, tem 23 faixas, em praticamente 4 ou 5 anos também. Aí passou essa fase também, a Bianca cresceu e ela disse, mãe, agora eu vou ver o que eu vou fazer da vida, vou fazer uma faculdade, vou olhar o meu sonho da outra parte, que este eu já realizei. Disse, tá bom, filha, então vamos para a próxima etapa. Como eu não sou de ficar parada, eu achei outra coisa para me envolver. Então a gente entrou na Sociedade do Centro Cultural 25 de Julho, que lá os nossos filhos se criaram nas danças. Participei por 10 anos ativamente no setor dos esportes, como vice-presidente do esporte, e entrando a parte do Eisstock. Desde 2004, estou participando destes jogos, que para vocês entenderem melhor, é um jogo que a tradição dele é há mais de 500 anos que se joga na Alemanha e aqui no Brasil somente há 16, mas nem por isso menos vitorioso. Nesses 16 anos que eu participo, já fui campeã mundial 2 vezes, em 2008 em Ritter, na Itália, e agora em 2020 na Alemanha, na cidade de Regen, na chave B. O que acontece?
Como são muitos países que participam, são mais de 28 países, eles criam chaves A e B. Então nós, nas duas oportunidades, estávamos na chave B e tivemos a oportunidade de subir para a chave A. Toda vez que você participa de um mundial, não é sempre as mesmas pessoas que vão, são sempre outros grupos, outras meninas. Então teve a infelicidade de descermos de novo para a chave B. Isso não foi nenhum problema, isso foi uma coisa que a gente botou assim, ó, não, nós somos parte da elite e nós vamos voltar para a elite. Foi o que aconteceu em 2020, em Regen, na Alemanha. Nestes anos todos participando, e já somei 76 medalhas. Além desses 2 mundiais, também sou várias vezes campeã da América, em grupo, individualmente. Temos também o nosso gaúcho, que faz parte do grupo do Ice Talk, e a gente, em cada país, em cada lugar que é sediado, tem que ter o seu evento anual. Então aqui é o gaúcho. Também várias vezes campeã, se não campeã, sempre entre as 3 melhores com a minha equipe, com várias meninas, várias mulheres que a gente vai trocando de grupo, e nem por isso se perde a essência de um objetivo, porque eu sou uma pessoa muito objetiva. Se eu aceito um compromisso, eu levo ele a sério e até o fim, do início ao fim. Tanto eu quanto os meus colegas. Eu acredito que isso faz parte de tudo que eu tenho vivido na minha vida. Desde lá os meus 15 anos, que eu tive um não, que eu não pude, e agora com 48 anos, tudo o que eu já passei. 8 anos de vôlei, 16 anos de Ice Talk, 5 anos de concursos e uma família maravilhosa, um marido que me acompanha e me apoia em todas as ideias que eu tenho. Claro que às vezes ele me dá uma podada, né? Porque a gente quer seguir, às vezes um pouco mais adiante, mas tudo tem seu limite e eu sei exatamente o meu limite. Mas um detalhe que somos apaixonados, tanto eu quanto meu esposo, que é a parte das motos. Somos motociclistas, cada um tem a sua motinho, né? E às vezes a gente sai junto também. E isso é uma das grandes paixões também, das tantas que eu tenho. Que eu acho assim que a gente vive de sonhos, a gente vive de querer inventar alguma coisa, não se acomodar. Além de todas as viagens que a gente faz, tanto do vôlei que eu fiz, do Ice Talk, das motos, tudo tem um aprendizado e uma satisfação muito grande. Eu, quando tinha lá meus 17, 18 aninhos, não tinha ideia jamais de participar de algum concurso, porque não tinha também abertura para isso e achava que não era bem a direção do caminho. Mas sempre olhei muito, participei do Garota Verão, achava lindo, maravilhoso elas lá desfilando e me imaginava talvez um dia nessa situação assim de poder participar de um concurso, mas não em trajes de banho, mas sim em trajes glamurosos, que eu tenho adoração por um vestido muito bem brilhoso, assim. Eu não sei, talvez nem todas as mulheres tenham isso, mas eu tinha essa vontade lá no fundo. Isso foi acontecer, nossa, muito tempo depois, só com 43 anos. Então, através ainda da minha filha, eu estava ali no meio e foi acontecendo, e os convites foram chegando e assim se passou 5 anos e eu nem percebi de tantos concursos e faixas que eu fui ganhando ao longo do tempo, coroas, tenho paixão por coroa. Nem sei como explicar como isso tudo foi acontecendo, foi naturalmente acontecendo. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, que a gente vai acontecendo e é a melhor coisa do mundo. Eu acho que toda mulher deveria de ter uma oportunidade de um dia poder participar de um concurso, de um evento, num desfile que for.
Eu acho que seria muito legal. Nos concursos, eu vou voltar bem lá no tempo. Eu gostava muito da Deise Nunes. Eu acabei me imaginando nela uma pessoa que eu poderia também me tornar. Então a Deise, apesar de ter passado agora tantos anos, mas ela continua a pessoa bonita. Não conheço ela pessoalmente, não tive contato, mas ela foi uma das pessoas assim que me chamou a atenção, dentre muitas outras que foram ficando rainhas, misses. Só que a gente acaba não assim dando a devida importância para o acontecimento. Então a gente acaba não lembrando de nomes, mas a Deise Nunes, sim, essa ficou marcada pela a classe dela dos concursos todos que eu participo. Eu valorizo todos. Não tem nenhum que eu vá dizer que eu goste mais ou goste menos. Mas todos têm a sua importância. Então, como vários anos de Miss Alemanha Brasil Sênior, podemos ver pelas faixas aqui, temos vários títulos importantes. Temos do Rio Grande do Sul, temos também este aqui que é muito importante para mim, que é o Miss Brasil Turismo 2015, que o mesmo ano a minha filha também ficou Miss nesse ano na categoria dela. E fora os demais que a gente vai sendo premiado, como Miss Réveillon, Cinderela Brasil, entre tantos outros. Miss Turismo Mundial, em Arequipa, no Peru. Na verdade, o que me levou a esses eventos todos, a esses concursos todos, foi realmente a vontade de estar lá, indiferente de qual concurso que fosse. Mas são todos muito importantes e no fundo do coração, sim, porque eu sou Miss Alemanha Brasil Sênior e esse título ninguém vai me tirar, e nem os demais, óbvio, mas com certeza ele tem essa importância porque eu sou genuinamente alemã. Participei em Arequipa, no Peru, participamos do Miss Turismo Mundial Senhora em 2013. Foi muito legal porque a gente foi muito bem recebido lá, inclusive a televisão da cidade nos chamou para fazer uma reportagem, fizemos carreata, fomos num evento, num lugar lá onde eles têm muita cultura também. No Peru tem muita cultura, nossa, que nem no Brasil como no mundo todo. E ali eles deram a devida importância para nós, fizeram várias gravações. E realmente me senti como se fosse uma top model. Olha, se você for me perguntar, eu precisar dizer se eu preferir um traje típico ou um de gala, eu vou ficar muito em dúvida. Porque bem como vocês podem ver, tenho vários vestidos e cada qual eu tenho mais prazer de usar. Claro que um belo vestido típico alemão, bem costurado, bem trabalhado, ele é impecável. Meu nome é Genesi Borges, tenho 59 anos, sou natural de Getúlio Vargas, moro em Caxias há 25 anos. Fui adotada por um casal com 37 dias, sempre trabalhei na área de saúde. Com 21 anos eu casei, tive 2 filhas, Bárbara e Manuela. Hoje elas já me deram 3 netos. Sou uma pessoa que sempre trabalhei na área de saúde. Gosto muito do que eu faço. Hoje trabalho como secretária de consultório médico. Sempre tive uma vida tranquila, uma vida normal. Tive um esposo maravilhoso que há 2 anos atrás teve um câncer. Durou 5 meses, quando a gente descobriu, faleceu há 2 anos atrás. E eu vou seguindo a minha vida, trabalhando, cuidando dos filhos, dos netos, ajudando na criação deles também. E essa é a minha vida. Em 2016, eu sempre tive interesse de conhecer a minha família biológica, pois meus pais sempre me falaram que eu tinha mais uma irmã,
que quando eu nasci, a nossa mãe me deixou recém-nascida no hospital e a minha irmã com 3 anos junta também para adoção. Fomos adotadas, uma por uma família, outra por outra. E o meu interesse sempre foi grande quando eu descobri em conhecer essa irmã. E procurando, naquela época não tinha internet e tudo mais, antigamente eu não conseguia encontrar. Agora, há 4 anos, encontrei 3 irmãs, que eu não sabia que meus pais tinham outras 2 filhas, aliás, a minha mãe tinha outra filha do primeiro casamento, então somos em 4 irmãs. Tivemos um encontro há 4 anos atrás, o qual foi filmado, foi nas redes sociais, inclusive no Fantástico, nos jornais. A reportagem foi muito ouvida, muito assistida também, por pessoas conhecidas e também por pessoas que não sabiam da nossa história. Agora a gente tem contato, a gente se visita, conhecemos todos os sobrinhos, uma família grande, pois minha irmã mora no Paraguai, tem 11 filhos, a outra mora em Marechal Cândido Rondon, tem 4 filhos, uma em Tapejara que tem 2 filhas e eu que também tenho 2 filhas. Então agora somos uma família biológica que nos encontramos e que a gente ficou muito feliz em poder se reencontrar depois de quase 50 anos. Ele começou com ele teve uma hérniazinha, não, ele começou com uma dorzinha do lado. Daí ele foi no médico, o médico mandou fazer uma eco e disse que era uma hérnia e operou, e não era, já era o câncer. Daí o que aconteceu? Ele começou uma dorzinha de estômago, do nada, uma dor de estômago, fez exames, endoscopia, fez tudo que era tipo de exames, reviraram ele do avesso, fizeram exames e disseram que era uma gastrite. Daí ele ficou tratando gastrite, 1 mês e meio mais ou menos, mas a dor persistiu, começou a doer cada vez mais, até que ele amarelou, como se ele tivesse uma hepatite. Isso da noite para o dia. Daí a gente foi no médico, lá no Círculo, ele fez exames, fez uma tomografia e nessa tomografia constou que ele estava com câncer e que não tinha mais o que fazer. O câncer dele já era uma metástase. Ele estava tomado de câncer. Iniciou no intestino, eles fizeram 3 cirurgias, estava curado. Mas ele já tinha 2 tumores no fígado e 2 no pulmão. E o do fígado é que não adiantou nem a quimioterapia. O do fígado, ele necrosou o fígado dele e em questão de 5 meses e meio ele faleceu. No momento que o médico falou, o senhor está com câncer, eu, minha filha mais nova e ele olhou para o médico e disse: graças a Deus que o senhor descobriu o que eu tenho, porque agora eu vou parar de sentir dor. E aceitou muito bem, nunca cogitou por que foi com ele, por que tinha que ser com ele. Sempre aceitou a doença do início ao final, sem reclamar de nada. Agradecia a todos o tempo todo, ele conquistou todas as pessoas lá do hospital. Os médicos se emocionavam quando entravam no quarto e viam que ele já estava em fase final. A gente deu muito apoio para ele, sempre ajudou, mas ele sempre pensava que ele ia se curar. Ele sempre dizia: ah não, amanhã já vou estar melhor, amanhã eu vou para casa, amanhã já vai estar tudo bem. Inclusive a gente ia e voltava para o hospital quase que toda semana. Ia lá, fazia medicação, porque a morfina em casa não adiantava. Voltava para o hospital fazer na veia, porque a dor era muito forte. E ele sempre aceitando, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, sem reclamar de nada. Voltamos para casa no último mês, na segunda-feira. Quando foi na sexta, ele internou de novo e ficou 29 dias e 29 noites no hospital até o último dia. E eu fiquei com ele os 29 dias. Joguei meu emprego para o alto e disse: vou viver para ele. Desde o dia que eu descobri a doença dele, eu decidi viver para ele. Porque foram 36 anos de casado e 4 anos de namoro. Era uma vida, era 40 anos juntos. E no dia 28 de novembro de 2018, às 6 horas da manhã,
o dia que a mãe dele estava de aniversário, no mesmo horário, ele faleceu. Coincidência? Não se sabe. Mas foi no mesmo dia, no mesmo horário que a mãe dele nasceu, ele faleceu. É difícil porque eu passei por uma depressão muito forte. A impressão que dá a partir do momento que você descobre o câncer, descobre a doença de uma pessoa que você amou uma vida inteira, o teu chão se abre. Mas a gente tem que lembrar que a vida continua. Que tu tem filhos, tu tem netos, tu tem uma vida para continuar. Eu acho assim, ó, mesmo com o apoio da família, é difícil, muito difícil. Mas a gente tem que pensar que Deus colocou nós aqui e Ele recolhe no momento que Ele acha que tem que recolher. E a nossa vida tem que continuar. Então, assim, a gente tem que ter força, tem que ter fé, tem que acreditar no amanhã e voltar a viver de novo. Eu consigo voltar a viver pelas minhas filhas, pelos meus netos e pelo meu trabalho, ajudando outras pessoas, trabalhando com médicos. Tu vê pessoas bem piores, que estão passando por coisas bem piores que a gente e que também sobrevivem. Então, a gente tem que seguir em frente. A vida segue. Ele sempre me dizia, no final ele percebeu que ele estava indo, ele me dizia, não deixa de ser feliz, vai viver tua vida, vai ser feliz, não para no tempo. Eram as palavras que ele sempre usava para mim. E é o que eu vou fazer. A partir de agora eu vou seguir a minha vida, eu vou viver, eu vou tentar ser feliz de novo. Porque como ele me fez feliz, com certeza deve ter mais pessoas que também querem ser felizes. E eu quero ser feliz. Como é que surgiu essa tua paixão pelos penteados? É uma história bem bizarra, assim, porque quando eu comecei a concorrer nos concursos, né, a gente sempre tinha alguém para nos arrumar. E as pessoas que nos arrumavam nunca me agradavam, assim, nunca chegavam no resultado que eu esperava, assim. E eu comecei a ficar chateada com isso e ao invés de procurar as pessoas que realmente estavam trabalhando no evento, eu comecei a me maquiar, a me produzir e foi daí mais ou menos que surgiu a vontade de trabalhar dentro de um salão. Então, hoje já vai fazer quase 10 anos, né, que eu iniciei nessa maratona e é incrível como realmente é o que eu gosto de fazer, sabe? A Bianca começou no segmento de maquiagem, né, Bianca? Aí depois foi evoluindo para penteados e... eu gosto. Eu fiz o curso de estética e cosmetologia e dentro do curso a gente tem mais massagem, né? Não tem tanto cabelo em si. E teve algumas cadeiras de maquiagem. Aí foi ali que eu comecei a trabalhar dentro de salão de verdade, sabe? Eu acho que é uma prova de carinho pra ela mesma, sabe? Eu acho que ela precisa desse reconhecimento porque ela merece e ela tá buscando, né, ser alguém sempre melhor. Então eu acho que isso sempre ajuda ela a se sentir mais confiante, sabe? E ela não gostava, ela não queria que eu fosse concorrer nos concursos quando eu era mais jovem. Ela dizia que eu não precisava disso, que não era o momento. É que como mãe, a gente sempre quer o bem pro filho, né? E eu imaginava, assim, que era algo bem difícil. E é difícil mesmo sendo amador, é difícil, porque tem muita gente bonita, legal, com histórias é um como é que eu vou te dizer, um ambiente totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Mas como a Bianca é bem que nem eu mesmo, assim, de procurar desafios, e ela foi lá. Não, eu vou, o pai logo concordou, né? E aí eu fui junto, no fim acabei meio que embebedada com essa história. Fiquei a gente querendo participar mais, gostando e fazendo amizade, né, Bianca? A gente fez bastante amizade também, né? E poder viajar a outro país. A gente acabou se conectando, assim, né? De tanto que eu pedi
dia para ela, o incentivo dela também ir comigo e ver e saber tudo do que eu faço nesse mundo, ela acabou curtindo. E hoje em dia é algo que a gente tem de conexão, assim, sabe? O que pra ti significa ser filha de Miss? É bem legal. Eu acho que pra mim é que, na verdade, assim, eu sempre senti que eu precisava ser mãe de algo, sabe? Eu sempre precisei cuidar de algo, já que desde o início ela não teve esse cuidado comigo. Eu achei que eu poderia ter esse cuidado com ela também, sabe? Mas depois ela foi aprimorando o jeito dela de lidar com essa situação. E hoje em dia eu me sinto realmente mãe de Miss, sabe? É bem legal. Virou o contrário. Mesmo, sabe? Eu me sinto mãe de Miss. Virou o contrário. É uma questão bem inusitada, não é que seja a única, nem vai ser também, né? Mas é diferente. Mãe e filha, as duas estarem participando. Enfim, foi uma época muito boa, né, Bianca? A gente viajou bastante, conheceu Arequipa no Peru, Rio de Janeiro, outras cidades. Eu acho que a beleza fundamental é aquela que vem de dentro, assim. Eu acho que primeiro tu precisa sentir tudo que tu pensa que tu é, tu precisa pensar realmente se tu curte isso tudo, pra depois tu jogar isso pra fora, sabe? Eu acho que a beleza, ela não é essencial, mas a beleza que vem de dentro, ela é super essencial, sim. Hoje em dia eu já não faço mais make, né? Eu faço só cabelo. E uma das minhas referências é a Letícia Rigolin, aqui do Brasil, né? Eu já fiz o curso com ela online, agora por conta da pandemia. Mas minha referência maior é o Joaquim. Ele é de Maringá, isso. Isso. Ele é minha referência. E fora do Brasil tem a Tônia, ela é uma cabeleireira fantástica, assim, maravilhosa. Ela é da Rússia. Também tenho formação com ela e ela é a minha referência. Tu acha que a maquiagem de 10 anos atrás e os penteados são os mesmos de agora? Não, são bem diferentes. Antigamente a gente tinha mais o costume de se montar mais, né? Hoje em dia a gente já entra numa linha mais glow, mais clean. Apesar de a gente sempre destacar os coques altos, que eles são bem elegantes, bem antigos, super montados, ainda assim a gente consegue colocar um toque de desconstrução e um pouco de leveza, assim, sabe? Não, acho que são bem diferentes, bem diferentes. Por mais que dentro de um penteado com uma coroa a gente deva colocar mais classe, sabe? E acaba ficando mais maiorzão, assim. Me perdi. Esse olho? Eu sempre gosto de fazer franjão, assim, de Miss na mãe. Eu acho que ela fica bem de franjão. Sim. Depois com o vestido parece que destaca, a coroa destaca também. Sim. E esse coque alto é super Miss Alemanha também, né? Tudo dentro do contexto. Viu só? Mas a mãe, ela não gosta tanto de coque alto, viu? Ela prefere trança, penteado mais solto. É uma briga multiplicar os pões desse cabelo aqui. É pouquinho cabelo pra gente fazer um coque muito grande. Não conta o segredo, pois assim, ó, eu tenho muito cabelo, né? Só que eu escondo eles. Tudo dela? Então a gente esconde os cabelos, né? Então acontece isso. Mas é realmente a multiplicação dos pães. E é como eu já vinha falando nas outras falas, que não existe mulher feia, não existe aquela beleza espetacular que todo mundo precisa ter. Basta tu querer ter a vontade e uma transformação faz tudo. Então, a transformação vem de onde, mãe? Vem de dentro. Tem pessoas que são lindas, maravilhosas, mas talvez nossa vontade a gente conseguir fazer isso, né? Exatamente. Só que às vezes elas têm tanta beleza, mas elas não conseguem expor, né? Então eu acho assim, ó, que eu sou muito grata por tudo que eu tenho passado na minha vida. Se tu fosse definir a tua mãe com uma palavra, qual seria essa palavra? Superação, com certeza. Porque desde sempre ela me mostrou que a gente precisa lutar pelo que a gente precisa
Isso é super verdade, então eu vejo ela batalhando por tudo que ela quer, tudo que ela almeja, então a superação é a palavra certa pra ela. Colocar o vestido nela quando vê? Quando tu tiver filhos, Bianca, tu queria ter uma filha que fosse Miss? Se fosse da vontade dela, sim, mas eu não pediria, não diria pra ela fazer se ela não quisesse. Eu acho que só quando ela tivesse idade suficiente pra entender do que ela está fazendo, sim. Mas eu acredito que quando é pequenininha não faz muito sentido no meu ponto de vista, assim, sabe? Tem que entender, tem que saber o que quer, tem que entender dessa beleza, tem que saber do seu potencial antes de qualquer coisa, sabe? E o que tu pensa da tua mãe como, não só como Miss, mas também como jogadora, né? Do Aistok, do vôlei. A minha mãe, ela é uma maravilhosa jogadora, assim, ela é muito esportiva, sempre foi, mas nos esportes mais parados, né, mãe? Sim, mais parados. Antes, quando eu era mais jovem, eu sempre observava ela no vôlei e tinha certeza que ela queria ser uma amadora profissional, na verdade, né? Sim. E ela sempre foi muito dedicada ao esporte, só não conseguiu continuar, né, por conta da coluna, né? Não conseguiu, mas o Aistok é um esporte que hoje em dia ela consegue reproduzir ele sem muito esforço, que ela se dá super bem, né? A mãe é campeã mundial, a mãe é campeã do Rio Grande do Sul, do Brasil, e ela é super empenhada na parte esportiva, eu acho isso super incrível. Eu não tenho tanto esse lado esportivo assim quanto ela, tenho um pouco, na verdade, admito que eu me dou bem nessa área também, mas não tanto. Mas uma parte interessante agora sobre essa pergunta, no 25 de julho a gente fez um torneio de famílias, onde a família joga, mãe, filho, né? E então eu não tenho bem certeza se foram 9 ou 10 famílias da região aqui das nossas sociedades. E nós tivemos o privilégio de ser campeões, a família... Campeã de família. A família Reis. Eu, a Bianca, o Ingo e o Júlio, primeiro família campeã desse torneio que ainda não foi realizado mais uma etapa devido ao tempo, né? E tudo mais, mas vai continuar. Então isso também é uma satisfação muito grande, que é a família, como eu comentei já, que a Aistok é família também. Geralmente os pais falam pro filho assim, minha filha não sai de moto, não sai não sei o que, não vai correr muito de moto. Como é que tu fica, o que tu pensa dos teus pais, os dois, o pai e a mãe serem motociclistas? Vou te dizer que agora eu sou bem o contrário. Já te disse que eu tenho bem o instinto de mãe hoje em dia. Eu me sinto mãe e eu não curto muito essa ideia de moto. Eu acho que ela sabe disso. Sim. Eu tenho um pouco de medo, tenho um pouco de receio. Eles não precisaram me dizer isso quando eu era menor. Eu não andava de moto, né, mãe? Mas pra eles eu sempre digo com muito cuidado, com calma, um passeio de leve, sem muito, né? É bem o contrário, digamos assim. Não é ela que me diz pra mim ter calma nos rolês. Eu que tenho que dizer pra ela. É isso aí. Viu só? Essa parte foi maravilhosa. Por causa que geralmente é o contrário. Os pais dizem, cuidado para os filhos, né? Não sai. E dois casais. Chega em tal lugar. Mãe, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. A minha amiga, ela tá com 25 anos e ela é psicóloga, e daí agora ela, de vez em quando ela manda pra mãe dela, mãe, onde é que tu tá? Agora assim, é o contrário, sabe? É bem isso. Tu tá te cuidando, mãe? Me preocupo. Me preocupo bastante, assim. Mas tu sabe, né, Bianca, o pai e a mãe são muito responsáveis, que a gente sabe, né? E eu dedico muito isso a eles, essa parte da responsabilidade. Hoje em dia eu tenho o meu carro, eu me vejo dirigindo ele, eu sempre penso neles, na responsabilidade que eles me passaram, quando eu penso em carregar alguém junto comigo, em viajar, em ter toda essa responsabilidade, porque realmente direção não é algo de boas, né? A gente tem que ter muita responsabilidade mesmo. Bastante responsabilidade, que poucas pessoas têm essa ideia, né? Porque acha que pode dirigir, pode fazer tudo, né? Sim. E daí, bem como tu viu, né? Eu me sinto super mãe e não abro mais mão disso, sabe? Qual é o limite pra minha mãe?
É uma pergunta bem difícil, assim, porque eu acho que mulher pode tudo, né? Não tem lugar pra mulher hoje em dia, então acho super certo ela querer fazer o que ela quiser, o que tiver do coração dela em fazer, independente se isso for masculino ou feminino, entende? Eu acho que o limite pra ela tá no coração dela. Quando ela sentir que não deve continuar, independente do que seja, ela vai saber, sabe? Não sei te dizer qual é o limite dela, só ela mesma pra dizer. Vai demorar. Bom, eu tenho a honra de, nesse momento, fazer a coroação de Rainha da Imigração Alemã no Brasil Sênior de 2021, a Márcia Reis, que foi nossa Miss Alemanha Brasil. Ela sempre colocando a tradição alemã aqui na região de Santa Cruz do Sul e em toda a região, né, trazendo orgulho para nós, fazendo parte dos jogos que ela faz no exterior e sempre nos apoiando nos nossos eventos. Então a gente tem esse muito orgulho. Eu gostaria de te coroar então como Rainha da Imigração Alemã no Brasil. É uma honra para nós termos você como nossa embaixadora e provavelmente no ano de 2021 a gente volte a fazer o concurso Miss Alemanha Brasil e provavelmente será na tua cidade e a gente vai precisar do teu apoio, dos teus amigos para a gente fazer um grande evento e trazer a mais bela alemã do Brasil a ser reconhecida novamente e voltar a esse concurso que trouxe tantas alegrias para nós. É com muito orgulho então e te agradeço pela essa amizade de sempre. Meu nome é Lovânia do Carmo Gauer. Eu vim com minha família de Ronda Alta, sou natural de Ronda Alta e vim com minha família toda pra cá. A gente veio, tipo, meu pai vendeu tudo e a gente veio com a roupa do corpo e as panelas, na verdade, no ônibus. E meu pai começou a trabalhar aqui, daí eu comecei a estudar. Aí depois de alguns anos, quando já era adolescente, eles foram embora. E aí eu fiquei aqui estudando e daí eu casei, fiquei 3 anos casada, me separei. E daí eu passei uma fase bem difícil, assim, depois da separação. Aí eu morei com umas meninas e tal, e daí eu trabalhava em empresa. E daí depois eu fiz um curso de cabeleireira e comecei a trabalhar de cabeleireira. E agora no momento eu moro sozinha, eu trabalho de cabeleireira, eu faço faxina também. Eu tô sempre de um lado do outro da cidade, assim, tipo, eu nunca tô no mesmo lugar. Eu atendo a domicílio e 3 vezes por semana à noite eu sou cuidadora também. E tenho 4 gatos que eu amo e um cachorro idoso, que também é a minha paixão, assim. Sempre amei, sempre gostei. Aí eu também sou babá de cachorro. Nos finais de semana eu cuido de animais também, principalmente gato. Eu amo gato, sou muito gateira. Gato, cachorro, tudo que tipo de bicho, porco, galinha. Até a mãe ficava muito brava porque nós pegávamos as galinhas para dormir. De tanto que nós gostávamos. Eu acho que as pessoas estão se importando mais com os animais hoje em dia, eles têm mais cuidado. Tanto é, tipo, até tem a nova lei, né, dos maus tratos ali, que vai preso. Não é muito tempo de cadeia, mas já ajuda. Tipo, sigo o delegado Bruno Lima, o Pets Ale, que são pessoas que têm ONG e eles ajudam muito, eles resgatam muitos animais de maus tratos. Até inclusive um dos meus era de maus tratos que eu resgatei. Eu gostaria muito de trabalhar em alguma ONG, algum lugar assim, preferia trabalhar com animais, né? Gosto muito. Eles, como eu vou dizer, eles não têm maldade, o amor deles é puro. E um exemplo, o cachorro, tu pode brigar com ele vai estar sempre ali do teu lado. O amor deles é incondicional, não importa se tu é rico, pobre, bonito, feio. Eu acho que amo demais, assim. Meu sonho ainda é ter uma ONG. Eu tenho uma amiga que tem uma ONG e faço alguns trabalhos com ela, assim, lá de vez em quando, mas eu gostaria de ter tipo uma chácara só para resgatar os bichos. Meus pais moram em Carazinho e a minha irmã em Serafina. Aqui eu não tenho ninguém, parente nenhum, assim. Só amigos, na verdade. Faz muitos anos que moro aqui.
uns 30 que eu moro sozinha, praticamente. Fazem 2 anos que eu cuido de uma senhora. E eu gosto também. É bem gratificante, assim, é um serviço que tu tem que gostar. Se tu não gosta, se é pelo dinheiro, tu não consegue trabalhar. É bem interessante porque tu aprende muita coisa. E ser cabeleireira, como é que é? Com o ego, com a autoestima das mulheres? É assim, ó. A princípio, quando eu comecei, era a minha paixão. É bem complicado, porque as pessoas são sempre insatisfeitas. Elas, às vezes, principalmente mulheres, né? Porque sou mulher, então eu sei. Às vezes elas querem um cabelo que é impossível de fazer. Então eu acho bem complicado. E uma que tu lida com a autoestima da pessoa, se tu faz alguma coisa errada, tu pode deixar a pessoa até deprimida, enfim. É bem difícil, assim. Por isso que eu prefiro ainda ser cuidadora e cuidar de animais, porque tu lidar com a vaidade das pessoas é complicado. Tem que ter muita paciência. É bom, tu aprende muito, mas é complicado. Olha, a princípio tem que conhecer. Eu tenho pessoas que não vêm aqui justamente por causa dos bichos, eu não recebo quase ninguém. Tem pessoas que não gostam, mas a partir do momento que conhecem, se apaixonam, porque muda de ideia, porque vê que os animais são totalmente dóceis e sem maldade no coração. E eu aconselharia, quem não gosta, realmente não gosta, respeita então, não maltrata. Se vê um animal assim, no mínimo pedir ajuda, tipo se tem um animal sofrendo ou que está sendo maltratado, que fale, que avise as autoridades, né? Porque assim, o não gostar, eu também, tem coisas que eu não gosto, mas eu respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar. Não tem muita diferença não. A única diferença é que o cachorro, ele precisa de mais de passear. O gato é um pouquinho mais independente, mas isso não quer dizer que ele não seja carinhoso. Eles são parceiros tanto quanto o cachorro. A diferença é essa, o cachorro precisa mais passear, o gato já não, o gato já é mais independente, ele fica dentro de casa tranquilo, tu não tem a necessidade de levar eles passear. E o cachorro, tu brigou, ele fica ali ao teu redor, o gato não, tu brigou, ele leva uns 2 dias, ele se magoa. As personalidades são muito diferentes, assim. Mas eu creio que os gatos eles são muito esse lado espiritual, assim, eles têm essa coisa de tirar energia negativa. O cachorro também, mas o gato é mais. Mas em relação aos dois, os dois são parceiros. Eu nunca tô sozinha em lugar nenhum aqui, por mais que a casa é pequena, em lugar nenhum, banheiro, cozinha, estão sempre ao redor de todos. Como que tu acha que é pessoas que abandonam depois de ficar um bichinho assim, de estimação, ficar doente, tem gente que abandona, o que tu pensa sobre isso? Eu sou bem franca, eu acho que são pessoas que não têm sentimento, porque assim, exemplo, o meu cachorro tem 14 anos, ele é cego, ele não tem um dente, ele perde as patinhas de trás, e eu jamais abandonaria, porque assim, enquanto eles são novinhos, são bonitinhos, até em relação a cachorro de raça, o pessoal pega e pensa que eles não precisam de carinho, não precisam de comida, de atenção. A partir do momento que tu pegou um animal, os animais são dependentes de ti, tu é responsável por eles. Eu acho crueldade largar um animal, eu não largaria nenhum, nem que eu estivesse morando na rua, eles iam ficar numa gaiola comigo. Que eu acho uma covardia, assim, ó, total. De bater também. Nossa. E tem muito disso agora. Apesar, talvez tinha no passado, mas agora com as redes sociais a gente vê muito mais isso. E tem muita gente que faz isso. Ou eles pegam um bichinho pequeno e ele cresce, daí já não dá mais, porque sempre tem uma desculpa esfarrapada. Eu acho assim que quando tu ama de verdade, tu não ia descartar, nunca. Esse aqui é o Nico, que é o sem vergonha. Todo mundo passa a mão nele. Essa aqui eu apelidei ela de Lisa, porque ela é lisa, ela só gosta que pegue ela no banheiro. Tu acredita? Só no banheiro. E dentro do resto da casa, e ela bate em todo mundo, dá tapa na cara de todo mundo, depois ela apanha
e Mia. Essa aqui é a Anjinha. Toda noite, quando eu acordo, ela fica vigiando o meu sono, sério. Ela fica a noite toda me olhando, eu dormir. Daí ela dorme de dia. Né, minha irmã? Esse aqui é o filhote. Ele dorme o dia inteiro e tem medo de tudo, tudo, qualquer barulho, ele tá se escondendo. Ele só levanta para comer e dormir. E é uma bola, tá com 11 quilos. Esse aqui é o Fred, tem 14 anos e ele tem problema de coração, então ele tosse, ele não pode fazer muito esforço. Tosse bem agora. Né, gurizinho? Esse aqui, pra acalmar ele, às vezes eu danço com ele música lenta. Daí ele se acalma, acredita? E tá bem gordinho. Né, Fred? Hein? Olha a pata. E é isso. Minha vida. Vou explicar um pouco, então, como funciona a questão do jogo do iStock. Temos aqui a nossa pista, para vocês terem uma ideia, ela tem 30 metros de comprimento por 3 de largura. Temos as seguintes demarcações. Primeiro vamos começar pelo equipamento. Temos equipamento de jogo. Isso aqui se chama o iStock. Stock, ice é gelo, não temos aqui, então vamos entender que isso aqui é a parte que fale do iStock. Então, temos o equipamento de jogo. Como temos que obedecer regras, temos essa demarcação no início da pista, que o pé tem que estar aqui. Pode aqui, 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 mas ele tem que estar aqui. Então, se movimenta o equipamento. Quantas vezes necessário tu sentir para arremessar. Vou fazer um arremesso fictício, para vocês entenderem o espaço que eu tenho também para fazer isso. Então eu estou pronta para arremessar o equipamento. Vou arremessar o equipamento, vou largar dentro desta demarcação. Não devo sair dessa demarcação, é o meu limite. Se sair, não tem validade o jogo. Agora sim, vou fazer um lançamento da pista completa. Lá temos a Dalby, que é a peça que manda no jogo. Quanto mais próximo dela, mais vale o teu ponto. Então vamos de novo para a questão do arremesso. E vamos arremessar até tentar chegar o mais próximo dela. Lá temos uma demarcação. 2, 4, 6 e 8, 10, que é a Dalby. Então, olhando daqui, eu devo estar no 6. O jogo acontece com 4 pessoas, de um lado, 4 do outro, são 6 passadas. E a que melhor chegar perto do equipamento, tirar o equipamento do outro, é a vencedora. Continuando a demonstração, agora nós temos este quadrado que manda no jogo. Aquele foi só para o arremesso. Aqui, quanto mais próximo tu chegar, 2, 4, 6, 8, 10. O meu marcou 4. Então, a próxima jogadora vai tentar melhorar o ponto. Ela provavelmente vai me matar no ponto aqui, a gente fala matar, é uma expressão do jogo. Ou ela pode chegar aqui, ela pode chegar aqui, desde que ela esteja num círculo anterior ao onde está o meu equipamento. Isso é uma sequência, cada um das 4 jogadoras joga uma vez o equipamento e aí então se inverte o jogo. Se começa daqui para lá na mesma sequência. A diferença é que lá não tem esse círculo para mostrar, mas o que vale lá seria a pontuação da Dalby, que é a dona do jogo. Eu sou Sérgio Luiz Bem, sou atualmente o presidente da Federação Gaúcha e Desportiva de iStock Sport. Para muitos que não conhecem esse esporte, é um esporte germânico, europeu, que foi trazido para o Brasil em 2003, de forma experimental durante a Oktoberfest daquele ano. E já em 2004,
feita uma pista um tanto quanto provisória ainda, o Brasil já participou do primeiro Mundial na Áustria, levando uma equipe masculina para disputar este Mundial. E assim até hoje, de 4 em 4 anos, e a partir de 2012, de 2 em 2 anos, o Brasil tem participado dos Mundiais na Europa com equipes femininas, equipes masculinas e também equipes de juniores. E para nossa felicidade, apesar de que no Brasil a gente pratica o Ice Stock Sport em cima de quadras de asfalto ou de concreto, enquanto que os mundiais são realizados em cima de pistas de gelo, na modalidade oficial, o Brasil tem se destacado sobremaneira nos últimos anos e tem trazido vários títulos e conquistas individuais para o nosso país, o que é um orgulho e, como eu sempre digo, o Ice Stock Sport hoje é o esporte que mais leva o nome da nossa cidade de Santa Cruz do Sul para o mundo. E cabe aqui então destacar uma das nossas melhores atletas do Ice Stock Sport brasileiro, que é a Márcia Reis. Ela começou já conosco a jogar logo em 2004 e desde lá tem sempre integrado a seleção brasileira desta nossa modalidade, participado de inúmeras competições locais, levando inúmeros títulos ao longo de todos estes anos. Participou também do Canadá, da Copa América, bem como no Paraguai, onde se realizaram outras edições da Copa América, em que também a equipe dela, a equipe feminina, trouxe várias vezes o título para o Brasil. Mas quero destacar de um modo especial o ano de 2018, onde a Márcia, no Mundial realizado na Áustria, ela se destacou na forma individual, em que, com a participação de mais de 50 atletas femininas de todos os países do mundo, a Márcia ficou simplesmente em 7º lugar, o que é uma conquista memorável, causou espanto para os demais países, como uma brasileira que não tem nem gelo para treinar e treina em pistas de concreto, nesta modalidade, a nível mundial, ficou em 7º lugar. Então a Márcia é um orgulho para o nosso Ice Stock Sport do Brasil, pois tem se destacado mundialmente. E isso para nós é sempre uma grande alegria e motivo de exaltação e de coroar ela também, assim como ela é coroada rainha em muitos outros concursos, como uma grande rainha do Ice Stock Sport. No Ice Stock temos vários torneios, tipos de torneios, e o torneio no qual que eu quero explicar é o torneio de casais, onde 2 casais formam uma equipe e jogam contra outra equipe com 2 casais. Então o pessoal vai se inscrevendo e à medida que vai se inscrevendo a gente vai ver quantas equipes dá e começa o torneio. O torneio é uma confraternização excelente, de festa, em clima de festa. Não interessa quem ganha, depois quem ganha confraterniza, ganha o troféu e ganha os prêmios, mas todo mundo se alegra com isso, não tem assim, uma rivalidade, não cria rivalidade nunca. Conheci o Ice Stock Sport quando eu tinha mais ou menos 16 anos, conheci o esporte através de uma colega de escola e no início comecei jogando mais como um lazer, como uma distração. Com o passar do tempo, comecei a treinar mais e, consequentemente, a me destacar nos jogos, né? Meu nome é Laura Elisa Pretzel, tenho 21 anos, sou atleta de Ice Stock Sport há 8 anos. Vou explicar um pouquinho da minha história e da minha trajetória jogando esse esporte, né? Começando então pela Regiane B, ela que proporcionou esse esporte para mim, ela que fez um convite especial para mim, né? Então eu vim aqui como atleta, né? Comecei a treinar, eu achava um jogo muito diferente, né? Não conhecia. Aí com o tempo fui jogando em campeonatos, né? Comecei a gostar desse esporte e vi que é um esporte muito cultural, né? Onde a gente a cada 2 anos podemos viajar para mundiais, conhecer, além de lugares, pessoas muito bacanas, né? Onde o esporte nos traz esse presente, né, de conhecer, além do conhecimento que tu tem pelo lugar, as pessoas também, né?
E eu evolui muito com esse esporte aqui. Jogo com a Regiane, com a Márcia e com a Sharon. É o nosso time adulto feminino. E eu realmente amo muito esse esporte que eu quero levar para a vida toda. Meu nome é Fernanda Aparecida Araújo Freitas, tenho 39 anos, sou casada há 22 anos, tenho trigêmeos, uma menina e 2 guri. Vou falar um pouquinho a respeito da minha doença. Em 2015, eu descobri que eu estava com câncer. Fiz tratamento, fiz 1 ano de quimioterapia e não resolveu o problema. O câncer que eu tenho é um sarcoma, ele é localizado no quadril e pega a coluna. Não tem como fazer cirurgia. Fiz quimio 1 ano, ele estava em 12 centímetros, ele diminuiu para 9. Daí eu entrei em coma na última quimio. Daí eu tive que parar, optei por parar. Depois fiz rádio, fiz um período de rádio, químio. Daí dei uma melhorada, dei uma estabilizada e a médica sempre insistia que eu teria que voltar a fazer químio, porque o tumor era muito agressivo e nas minhas condições, o prazo que ela me deu eu iria durar 3 meses de vida. Mas como eu sou uma pessoa muito teimosa, batalhadora, eu queria mostrar para ela aquele não, eu queria fazer virar sim. Então eu comecei a lutar. Ela me mandou embora, me deu alta. Eu estava usando fralda, eu não falava, eu não conseguia comer direito sozinha. Eu não reconhecia as pessoas direito, mas ela me liberou para ir para casa. Daí eu fui, quando foi para fazer o retorno dali, 30 dias, eu compareci para fazer o retorno. E daí ela me disse, o meu nome estava arriscado na agenda lá dela, porque era sinal que não era nem para mim mais estar viva, por causa da minha situação. Só que eu fui, e eu sempre dizia para ela que eu ia sair daquela situação, que eu ia melhorar. Daí ela disse assim, bom, eu perguntei quanto tempo de vida eu tinha. E ela me olhou e disse assim, no máximo, esse tipo de câncer que tu tem 3 meses de vida, então tu aproveita, tu come bem, tu faz o que tu tiver vontade. Tu não tem restrição nenhuma, porque não adianta nós fazer químio mais, porque não tem o que se fazer, o tumor está espalhado por tudo. Foi pro osso, tinha na cabeça, pulmão, não tinha o que se fazer. Eu fui para casa, chorei bastante, que uma notícia dessa, assim, tu ter 3 meses de vida, é difícil. Mas eu nunca desisti. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, que a família sempre me apoiou em tudo. Tudo, eu não posso reclamar de nada. E continuei. Descobri uma pessoa que, em Cachoeira, ele faz cirurgia espiritual. Na minha situação, eu não tinha mais no que acreditar, a medicina não tinha mais nada para me oferecer e eu fui à luta. Eu disse, eu preciso achar esse homem, não importa se ele seja rosa, branco, cor-de-rosa. O nome dele é Marlon Santos, é de Cachoeira. Eu fui e lá eu comecei a melhorar. Comecei a fazer o tratamento com ele. E não fiz mais tratamento assim de químio, porque eu optei para não fazer. Depois de um bom tempo que eu fiquei afastada dos médicos, eu comecei a voltar a fazer os exames. Daí o meu tumor deu uma estabilizada. Daí eu voltei a fazer o tratamento, mas eu não quis mais químio, porque eu peguei muito trauma de químio, porque eu entrei em coma. Então eu optei agora, no exato momento, eu estou fazendo a imunoterapia, que é um remédio muito caro e para a gente conseguir, a gente tem que entrar na justiça. E a cada 3 meses eu tenho que entrar na justiça para conseguir esse remédio. Então eu estou fazendo isso. E a respeito da médica, aquela que me deu 3 meses de vida, eu não sei se eu fui teimosa ou ela cansou de mim, que ela resolveu se demitir. Porque eu fui as primeiras vezes de muleta, de cadeira de roda, depois eu fui de andador,
As últimas vezes eu já ia de muleta e por fim eu conseguia ir caminhando devagarinho. E eu olhava para ela e eu dizia: doutora, cada vez eu tô melhor, eu tô boa. Eu nunca dizia que eu estava ruim, eu sempre dizia que eu estava boa. Apesar de eu tomar morfina, que tinha os remédios assim que não fazia efeito, eu tomava, mas o efeito não fazia. Então eu tô aqui para dizer assim que, por mais que a gente tenha problema, todo mundo tem, mas se a gente quiser, a gente batalhar, erguer a cabeça e correr atrás, a gente consegue. Eu tô aqui, eu sou uma prova viva, porque eu não tinha mais, eles não me deram mais esperança. E eu tô desde 2015, a gente já tá final de 2020 e eu continuo aqui, de pé, caminhando, fazendo minhas coisas. Para quem usava flauta e era para ficar vegetando, eu tô aqui fazendo todas as minhas coisas. É igual muitas vezes acontecia assim, ó, de eu ver as pessoas morrendo do meu lado, colegas de quarto, e eu ter que me virar e pensar assim, ó, meu marido trouxe um X, eu preciso comer para ficar forte. Porque eu não podia pensar naquela minha colega que tinha morrido. Eu tinha que pensar em mim no exato momento. Eu tinha que ser egoísta um pouco. Mas é difícil. Tu tá num quarto ali, muitas colegas minhas de quarto, da minha turma que começou em 2015, tá restando 2 ou 3. As outras todas partiram. Então é difícil, mas não é impossível. Basta a gente ter fé e acreditar. Corre atrás. E a luta continua. Tem um grupo de apoio, que é a APECAM Caxias do Sul, que eu sou paciente. Quando eu estava no Hospital Geral, os primeiros medicamentos, quando eu descobri o câncer, eram muito caros. E eu não tinha como bancar esse medicamento. A gente comprou uma vez. Para o segundo mês a gente não tinha dinheiro. Daí a gente descobriu que existia essa tal de APECAM. E a gente foi atrás. Então lá eles me receberam muito bem. É um lugar que tem uma casa, que as pessoas que vêm de fora podem ficar, posar, tem comida, tem tudo. Tem as refeições, eles levam os pacientes para fazer os tratamentos. Eles têm a chácara, que é onde eu estou hoje. Então, o medicamento que a gente precisar, que eu no caso, estou falando de mim, que eu precisar e dizer, ó, eu preciso desse tal medicamento com a receita, eles me fornecem todo esse medicamento de graça, sem custo nenhum. E antes da pandemia, funcionava assim, de segunda a sexta. Cada dia da semana, a gente tinha um entretenimento para a gente fazer. Segunda-feira a gente ia lá, costurava. Na terça-feira a gente ia lá, uma turma, fazia pintura. Na quarta a gente tinha a chácara aqui, conversar, roda de conversa, tomar chimarrão, fazia piquenique. Tem quartos que a gente vem pra cá, classificar tampinha. Daí eles vendem essas tampinhas, arrecadam para medicamento, cadeira de roda. É um trabalho muito bonito que eles fazem. E ele ajuda as pessoas de todos os seus lugares que precisar, eles ajudam. E eu sou uma pessoa dessa que eu tô tendo o apoio deles. Todo o apoio de medicamento que eu precisar, eles me dão. Eu não compro nenhum medicamento. A primeira pessoa foi para minha filha, que ela estava comigo. E daí eu contei, o doutor não queria me dizer porque eu estava com ela e ela era de menor. Daí eu disse, não, eu preciso saber, porque eu fui em muitos médicos e eles me diziam que eu tinha dor no pé. E eles diziam que era excesso de peso. E daí eu debatia com eles que as pernas pesavam igual, né? Não tem como uma perna ser mais gorda que a outra. Então, quando eu peguei um outro médico, um especialista, que ele pediu um exame, uma ressonância, ele descobriu na hora que era um tumor que eu tinha. Só que daí ele me mandou para um outro especialista da oncologia. Daí eu peguei esse exame, vim para casa, avisei meu marido por telefone que estava com câncer. Fui num outro amigo meu, conferi o resultado que eu não acreditei. E liguei pro meu esposo e contei, ó, tô com câncer. Logo em seguida ele me ligou e perguntou assim, onde é que tu tá? Eu sorri e dei risada, eu tô no salão de beleza. Vim cortar meu cabelo, pintar, ficar linda, maravilhosa. Porque eu sabia que logo em seguida eu ia ficar careca. Então eu aproveitei todo o momento do meu tratamento. Sempre assumi a minha careca, nunca escondi. Tentei usar peruca, não consegui. Para essas pessoas que têm medo
ou vergonha. Não tenham vergonha. Se assumam. A gente não escolhe isso. É uma coisa que a gente tem que passar. Mas é tão bonito. A gente vê cicatrizes que a gente tem. E a gente sobreviveu. Eu acho lindo tudo isso. Tenho fotos, careca. Eu me amava do jeito que eu era. Nunca escondi, nunca tive vergonha de nada. Eu descobri forças que eu não imaginava ter. Que pra mim, eu sempre quando eu ganho um não, eu tentei transformar ele em sim. Que eu sou uma pessoa muito determinada quando eu quero as coisas. E numa situação dessa não é fácil a gente descobrir que tem câncer. Mas é uma coisa que a gente tem que passar e não dá para baixar a cabeça. A gente chora, chora. A gente sorri, sorri. É um dia de cada vez. Eu não valorizava as pernas que eu tinha para caminhar, a voz que eu tinha para falar, o olho para enxergar as coisas, o nariz para respirar. Eu não dava valor para essas coisas. Depois que eu passei por essa doença, eu dou valor para tudo isso. Tudo isso tem sentido, Deus é maravilhoso. E o quanto a gente tiver respirando a vida, não tem como o médico dizer 3 meses de vida. Eu não aceitei isso. Eu não admito que ninguém aceita isso. A gente tem que batalhar atrás dos sonhos. A vida é o presente maior que a gente tem. E a gente tem que cultivar, aproveitar e cuidar da gente. A gente está doente? Sim, mas nada impede que a gente faça outras coisas, que batalha por outros sonhos. Eu tenho uma família maravilhosa, que me apoiou em tudo, me deu muito apoio. Então isso me fortaleceu bastante. Porque é difícil. Tu tá ali, eu fazia tudo. Minha profissão, eu era vigilante. Então tu ter uma vida ativa, de repente, tu parar em cima de uma cama, sem fazer nada, usando flauta, sem falar, sem nada, é difícil. Mas eu pensava assim, eu vou sair daqui. E eu consegui, eu tô aqui. Eu sou a prova viva disso. Para mostrar que quando a gente quer, a gente consegue. E um dia de cada vez. Às vezes não adianta a gente fazer plano lá para amanhã. O que a gente pode fazer hoje, a gente faz. A gente vai num amigo, toma um chimarrão, dá um telefonema. Hoje, claro, a gente não pode dar um abraço por causa da pandemia. Mas o que a gente tiver vontade de fazer, a gente faz, não deixa para amanhã. A gente não sabe quando a gente vai partir daqui. A gente é uma velhinha, a qualquer momento ela pode se apagar. E o que a gente deixa é só saudade e lembrança. Então a gente tem que aproveitar, valorizar as pessoas que estão aqui vivas. Depois que morre não adianta. Tu levar flores. As pessoas hoje em dia valorizam muito mais a pessoa quando morre do que a pessoa que está viva aqui junto com nós, ao redor, e não dá apoio. Eu penso assim, esse é o meu pensamento. Posso estar errada? Posso. Mas eu penso assim. Eu queria apresentar minha família para vocês. Meu esposo, José V. de Freitas. Meus filhos são trigêmeos, o Peterson, a Priscila e o Patrick. Essa é a minha família, então, que eu acordo todos os dias lutando até agora. Eu vivo por eles, para eles. E como se diz, isto é gratidão que eu tenho por ter uma família linda, maravilhosa e abençoada. Tá bom? Que bom.